Oi gente, eu sou a Giovanna e você está no Coruja Literária. Hoje eu vou falar todas as séries de livros completas que eu já li na minha vida até hoje. São bastante, mas são bem clichês, digamos assim. Acho que vão ser até bem parecidas com as da Maricele, mas vamos lá. Só um aviso, eu não vou pegar os livros dali mesmos que eu tenho, porque eu não sei se dá pra ver, mas eles estão um pouquinho instáveis e eu tô com medo de tirar um e cair todos e vai dar problema, então eu vou deixar eles lá. Bom, a primeira série de livros completa que eu li foi Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, que conta a história da Fanny, que ela é de Belo Horizonte e ela ama cinema e ela quer fazer cinema, tipo, cursar. E conta basicamente da vida dela e vai seguindo, é legalzinho, tipo, eu gostei bastante quando eu li, mas eu prefiro a outra série da Paula Pimenta, que é Minha Vida Fora de Série. As duas histórias se interligam, mas eu prefiro a segunda. Depois, Harry Potter, tipo, quem não leu Harry Potter, da J.K. Rowling, que todo mundo já sabe, eu não vou ficar explicando. Harry, mundo bruxo e batalha contra o mal, onde tem muita coisa. Depois veio Percy Jackson e os Olimpianos do Rick Riordan, sempre falei Rick Riordan. Então vai ser isso. Conta do, eu acho que todo mundo já sabe também, do Percy, que ele é um semideus, ou seja, ele é filho de um deus com um mortal, uma humana. Por causa disso, com 11 anos ele vai, não, pera, 13? Eu não lembro, 12? É uma coisa assim. Ele vai pro acampamento, um sátiro vai buscar ele, porque, tipo, o sátiro é protetor dos semideuses até certa idade, e quando ele chegou à idade pra ir pro acampamento meio sangue, eles vão até lá pra aprender sobre os pais deles e basicamente passarem o verão com pessoas iguais a ele. Só que tem várias coisas, tem tipo Cronos se reerguendo e várias outras coisas acontecendo. Eu li também Os Heróis do Olimpo, outra série do Rick Riordan, que traz os 7 semideus da Grande Profecia, da primeira série de livros. E traz visões diferentes, tipo, pela primeira vez. O primeiro livro foca no Jason, na Piper e no Léo. E o segundo livro foca no Percy, na Hazel e no Frank. Eles descobrem que são os 7 semideuses da profecia que diz que Gaia, a mãe terra, vai se reerguer pra tirar os deuses do poder e, tipo, voltar e colocar os filhos dela, os gigantes, de volta pra controlar tudo. E é bem legal, não melhor do que a primeira, mas eu também achei bem divertido, tipo, rever todos os personagens, enfim. Depois tem A Maldição do Tigre, acho que é da Colleen Hook, que conta da Kelsey, que é uma garota normal, e ela vai fazer um trabalho durante o verão no circo. E aí nesse circo ela encontra um tigre branco, tipo, tem um tigre branco nas atrações do circo. Só que ela descobre que esse tigre, na verdade, é um príncipe indiano que foi amaldiçoado, e ela foi meio que a escolhida pra ir pra Índia junto com ele e o cara que ajuda e tal, pra quebrar essa maldição e fazer ele voltar a ser humano. E, tipo, mistura essa mitologia indiana, não é tanto focado, assim, não é tão bem explicado como, por exemplo, Rick Riordan explica a mitologia grega e romana. Mas mesmo assim dá pra ver um pouco. E eu achei bem legal, mas não tanto. Tipo, podia ter sido melhor algumas coisas. São 4, se eu não me engano. Depois teve Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, que tem 6 livros e conta da Clary, que, tipo, faz parte que ela descobre que é uma caçadora de sombras, mas ela não sabia, e a mãe dela é sequestrada, e ela descobre que existe Valentim e todo mundo das sombras, e ela conhece o Jace, o Instituto, e ela, tipo, é jogada no mundo das sombras. Eu não sei se eu tô explicando direito. Ela é meio que jogada no mundo das sombras, com todas aquelas coisas, com todos os problemas. E ela descobre que eles estão procurando o Cálice Mortal, é o Cálice Mortal, eu acho que é isso, que é um artefato do mundo das sombras, que pode fazer com que humanos virem Nephilim, que é tipo junção do sangue de anjo com sangue humano. E o Valentim, que é o vilão da história, tá atrás desse cálice, mas aparentemente quem estava com ele por último era a mãe da Clary, ela escondeu em algum lugar e ela sumiu. Depois tem As Peças Infernais, que é uma trilogia também da Cassandra Clare, que conta da Tessa, que estava sendo mantida refém em um lugar. Estavam fazendo tipo testes com ela, testando o dom dela, porque ela consegue se transformar em outras pessoas, e não só isso, ela consegue meio que acessar o pensamento das pessoas em que ela se transforma. Então o Will e o Jim vão resgatá-la. E ela descobre que ela faz parte do mundo das sombras, mas ninguém sabe exatamente o que ela é. A Marcele fez uma resenha e então é melhor olharem lá, porque tá mais bem explicado. Depois tem A Seleção, da Kiera Cass, toda a trilogia e os 2 livros que vieram eu não sei de onde. Os 3 primeiros livros contam da América e que ela entra pra seleção, que é uma espécie de concurso, para que o futuro rei
do país onde eles vivem, que é tipo tipo Estados Unidos no futuro, escolha sua futura rainha e ela participa dessa seleção. Então na trilogia conta a seleção e nos 2 outros livros conta sobre a filha dela, a Adeline, que é princesa e futura rainha, que também vai ter uma seleção, só que ao contrário. Então, em vez das garotas entrarem pra seleção, vão ser os garotos pra competir pra quem será o próximo rei. Na verdade, não é nem rei, é tipo o príncipe consorte. E, por último, a série Assassin's Creed, deixando claro que eu li todos, que foram escritos pelo Oliver Bowden. Eu sei que tem um outro que foi lançado recentemente, que é Last Descendants. Esse eu não li, eu vi que é de um outro autor e é tipo... Eu não sei se eu vou ler, porque eu não sei exatamente do que fala. Mas os que eu li contam a história de vários assassinos durante a história. E falam deles, basicamente. Não mencionam o Desmond, que é tipo o cara que dá acesso a essas memórias no jogo Assassin's Creed. Foca só nos assassinos em si, o que eu acho que tornou os livros mais legais. Eu não sei, na verdade. Eu acho que ficou mais legal assim. E conta de vários. Mas o foco mesmo é no Ezio e no Altair, que foram os mais notáveis. E fala deles, fala sobre o credo, fala sobre as missões deles, fala sobre os pedaços do Éden, que são tipo resquícios dos que vieram antes, de uma humanidade que veio antes da nossa. E eu achei muito interessante, porque é mais do que só tipo assassinato e luta e sangue. É muito mais do que a maioria das pessoas pensa e é bem legal, vale a pena ler. E bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esperem, curtam, se inscrevam no canal e comentem o que acharem. Tchau!